mucho mejor, mejor. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 48. Eu vou ler para vocês a partir do versículo 3, que a palavra fala assim: O Senhor diz a vocês: há muito tempo eu falei de coisas do futuro. Disse claramente o que ia acontecer. E de repente agi e tudo aconteceu como eu tinha dito. Irmãos, aqui, esse capítulo é quando Deus anuncia coisas do futuro, o que ele vai realizar. Porque Deus, ele não é pego de surpresa de forma alguma. Então não adianta arquitetar em situações para que Deus seja pego de surpresa, porque ele não é. Nós não conseguimos esconder nada do Senhor, porque ele sonda os nossos corações e da mesma forma ele sonda os corações daqueles que não servem. E os demônios não conseguem pegar Deus de surpresa de forma alguma. Então, Deus anuncia tudo o que vai acontecer nas nossas vidas, porque Ele não quer que a gente caia em armadilhas. Ele prepara o nosso coração para que a gente venha receber o que Ele tem para nos entregar. Então, Ele vai anunciando tudo antes. Então, tem coisas que Ele já está fazendo, que Ele vai falando que Ele está fazendo. Tem coisas que a gente não vê, mas a gente sente. Tem coisas que acontecem no nosso cenário, que muitas vezes nos surpreende, mas Deus já está no controle, porque ele não é pego de surpresa em momento algum. E ele vai anunciando. Coisas ruins que já estão fazendo, ele conta pra gente, ele vai preparando o nosso coração para a gente entender o que a gente está vivendo, que ele também vai, de uma certa forma, não permitindo que a gente seja pego de surpresa. Porque todas as vezes que nós somos pegos de surpresa, nos pega desprevenido. E dependendo da situação que a gente é pego de surpresa, nós não sabemos lidar com aquilo. Então, para que a gente não venha ter um desequilíbrio diante da surpresa que está chegando, ele vai nos preparando antes. Então, ele não nos deixa nem de uma forma negativa e nem de uma forma positiva a gente ser pego 100% de surpresa diante de uma situação. Ele vai preparando o terreno. Nós não sabemos muitas vezes as surpresas de Deus que estão chegando, mas ele prepara o nosso coração sabendo, para a gente saber, e ele sabendo que a gente vai ter uma estrutura para receber. E a gente vai preparando o nosso coração para receber aquilo. Então a gente precisa sempre confiar no trabalhar de Deus, mesmo que a gente não entenda, porque ele está sempre no controle de tudo e não tem como as coisas do Senhor darem erradas. Dá errado aos nossos olhos, porque a gente não entende o cenário que a gente está vivendo, as lutas que nós estamos tendo que enfrentar, situações que nós estamos passando, mas ele está sempre nos protegendo. Ele está sempre cuidando da gente, mesmo diante das perseguições. Então, Deus conhece o coração do outro no sentido, sabe, da intenção do outro contra a nossa vida, contra o nosso cenário, aquilo que está arquitetando, aquilo que está sendo feito. E assim ele vai trabalhando a nossa história e vai nos preparando e vai fazendo com que a gente caminhe diante das adversidades, aonde os fardos se tornam mais leves, porque ele vai fazendo com que o nosso dia, por mais difícil que seja, se torne mais leve do que você caminhar sem Deus, por exemplo. Mas aqui Deus manda dizer para você que ele fez promessas futuras para você. Eu li aqui na palavra. Há muito tempo eu falei de coisas do futuro. Ele revelou coisas do futuro para você. Ele preparou o seu coração para o que está por vir. Ele foi contando para você o que ele ia fazer na sua história. Quais seriam os caminhos que ele tinha para você trilhar. O que ele estava montando e que chegaria no seu cenário. Então ele foi preparando você e ele está preparando você para muitas coisas que estão por vir. Tem coisas que Deus nos revela, tem coisas que ele não revela de imediato. Ele vai concluir algumas situações na nossa vida para contar para a gente o que ele vai fazer num futuro mais longo, mais diante. Então ele vai preparando a gente para receber essas promessas. Aqui ele continua falando. Disse claramente o que ia acontecer. Ele falou de forma clara para você. E de repente agi e tudo aconteceu como eu tinha dito. Então, diante de todo esse processo, aqui em um versículo, lá no versículo 3, ele fala exatamente o que ele fez quando ele lançou as promessas na sua vida. Então ele preparou o seu espírito, ele preparou o seu coração, ele preparou,
sabe, o teu psicológico, o teu emocional para o que estava por vir. Você tinha feito um plano de vida e ele lançou um outro plano de vida para você. Ele lançou uma nova história para você. E você foi caminhando de acordo com essas promessas de Deus. Só que Deus manda dizer para você que ele lançou coisas para o futuro. Só que chega de repente de Deus na nossa história e as coisas começam a acontecer. Então ele manda dizer para você que o que está vindo agora é um de repente diante daquilo que ele prometeu para fazer para você no futuro. E você tem que estar com o seu coração preparado, porque o de repente de Deus já está chegando na sua história. Está chegando para ele concluir aquilo que ele falou para você que ia fazer no teu futuro. Quando chega o tempo de Deus, o de repente do Senhor, que o de repente de Deus é o nosso limite, irmãos. Quando Deus chega no de repente na nossa vida é porque a gente já não está aguentando mais, é porque as nossas forças já acabaram, os nossos recursos já não existem mais, e ele chega com o de repente e faz aquela revolução na nossa história. É isso que ele está trazendo para o seu cenário. O de repente de Deus agora está chegando, ele está agindo para que você venha viver aquilo que ele prometeu para você lá atrás, que agora chegou o tempo dele realizar as promessas que ele te fez. Então alegre o teu coração, porque você está achando que seu cenário não vai mudar, você está achando que vai ficar tudo do mesmo jeito, você está achando que Deus não contemplou a situação que você está vivendo. Só que Deus tem um tempo certo para entregar as nossas coisas. E chega uma hora que as perseguições são tantas, que às vezes ele muda de ideia, ele muda de data. Você vai falar assim, ele não faz isso, dele ele faz, ele muda sim datas. Ele muda situações, ele muda circunstâncias. Tem coisas que era para Deus ter feito o ano passado na sua vida, que foi um ano extremamente difícil para você. Mas ele não concluiu porque as perseguições estavam muito grandes. Ele manda dizer para você, teve muitos livramentos que ele te deu e ele não colocou nas tuas mãos aquilo que você correria o risco de perder. Só que agora você está mais do que preparado para receber aquilo que ele tem para te entregar. E quando chega o tempo de Deus, ele vem e ele nos abençoa. Ele vem e derrama a graça dele sobre a nossa história. Então ele manda falar para você que é o tempo chegado. E que o de repente dele está chegando na sua vida. Esse de repente eu não sei como que vai vir, que eu não sei o que você está aguardando. Pode ser a sua campainha tocando, pode ser aí o seu celular, pode ser seu e-mail, suas redes sociais, pode ser que alguém venha na porta da tua casa. O de repente de Deus está chegando na sua história. Pode ser o gerente do banco que vai te ligar, pode ser alguém que vai te buscar para você ser abençoado. O de repente dele está vindo. Uma resposta de vitória de um processo. Ele manda dizer para você que agora é cumprimento de promessa, daquilo que ele lançou na sua história, que ele ia fazer no seu futuro. Agora chegou o tempo de você colher aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para que você viesse regar, para que você viesse cultivar, para que você viesse trabalhar. Agora é o momento de você trabalhar essa colheita. Agora é hora de você receber. Agora é hora de você começar a agir diante daquilo que Deus prometeu para você lá atrás. Agora é hora de você viver, de você vivenciar, de você pegar, tocar aquilo que Deus te prometeu. Então alegre o teu coração, porque não tem nada perdido no seu cenário. Deus lança coisas no nosso futuro, lança a partir do momento que você receber essas promessas antigas nas mãos de Deus, que a sua vida começar a caminhar para um cenário diferente, Deus vai fazer outros lançamentos de promessas para você, de coisas grandiosas que ele vai fazer num outro futuro próximo. Então ele vai sempre caminhando a gente dessa forma. Tem coisas que ele não revela 100% para a gente, porque a gente não tem nem estrutura para aceitar tudo que ele vai fazer. Mas ele nos caminha e ele vai falando coisas para que a gente venha entender que num futuro já está chegando determinadas promessas. Depois que essas promessas chegam nas nossas mãos, ele começa a lançar promessas maiores diante daquele cenário novo que a gente está vivendo para coisas maiores lá na frente. Então a gente precisa ter sempre paciência com Deus, porque a gente não tem estrutura psicológica para ouvir tudo. Ele só comenta certas coisas, ele só fala determinadas coisas quando nós estamos preparados psicologicamente e emocionalmente para receber. Ele não deixa a gente ser pego de surpresa. Todas as vezes que você é pego de surpresa, que você é pego assim desprevenido, não dá certo aquilo. Aquilo vai te trazer um desequilíbrio emocional e psicológico terrível. O demônio, ele é mestre para fazer isso conosco. Ele sempre quer pegar as pessoas de surpresa. Porque a pessoa, quando ela é pega de surpresa, ela não sabe como agir.
Ela não controla as emoções dela. Nós não controlamos as nossas emoções. E Deus não deixa a gente ser pego de surpresa. Ele nos avisa antes. Tanto dos livramentos, quanto das promessas, quanto das bênçãos. Ele avisa tudo antes. Para que você não caia nas armadilhas do inimigo. Para que ele não pegue você de uma certa forma de surpresa. Para que ele não te engane. Para que você saiba o que está realmente vindo das mãos de Deus e o que não está. Quando é prato de lentilha, ele avisa que é. Que são as armadilhas que ele está trazendo. E se você não tiver estrutura, se você não tiver um equilíbrio, você acaba caindo em laço, pegando bênçãos, que aos teus olhos são bênçãos e que foi Deus que enviou, e quando você vai ver um laço do inimigo. Então acalma o teu coração, porque agora é cumprimento de promessa. Deus manda dizer para você, eu lancei tudo no teu futuro, falei o que eu ia fazer, preparei você para o que estava por vir, e agora você vai vivenciar e você vai receber o meu agir. Porque Deus está chegando agora para entregar nas tuas mãos aquilo que Ele te prometeu lá atrás. Então, acalma o teu coração, acalma a tua alma. Confia no trabalhar de Deus, confia naquilo que Deus está te entregando, porque Ele é poderoso o suficiente para preparar você, preparar caminho, te proteger, colocar anjos para te entregar, afastar os demônios que atrapalhavam a sua história ou que estão tentando atrapalhar a sua história. Você não vai ser pego de surpresa nem de forma negativa, nem de forma positiva, porque ele vai estar sempre preparando você para o que está por vir. E você precisa confiar sempre no agir de Deus. Porque ele sabe fazer as coisas, ele sabe te entregar as coisas, ele tem o tempo certo para fazer tudo na nossa história. E nós precisamos caminhar sempre confiando nesse tempo dele, que é um tempo difícil de esperar. Mas daqui a pouco você vai ver que foi necessário esse tempo demorado. Tem coisas que Deus vai entregar nas tuas mãos que Ele estava construindo para colocar nas tuas mãos. Quando você tiver de pós-vitória, você vai entender essa palavra. Esse período que você esperou foi um período de construção para Deus colocar determinadas coisas nas suas mãos. Então Ele tem o tempo certo para fazer. Nós achamos muitas vezes que Ele não está trabalhando, que Ele não está fazendo, porque a gente não vê mudança no cenário. Mas Ele está trabalhando no oculto para poder te honrar em público. Ele está fazendo coisas para você que você nem imagina. Para que ele coloque determinadas coisas nas suas mãos, ele precisa construir determinadas coisas. E esse período da construção é o período que a gente fica esperando. Então ele manda dizer para você que ele vai te surpreender por esses dias, porque é cumprimento de promessa que está chegando. E ele vai alegrar muito o teu coração e você vai ver que toda promessa que ele te fez, ele vai entregar além do que você imaginou e do que você pediu. Porque você começou a orar diferente quando você recebeu a promessa. Você começou a fazer orações para Deus em cima da promessa que Deus tinha te feito. E isso agradou muito o coração do Senhor, porque você confiou na palavra dele sem ver nada. Você caminhou como Abraão caminhou. Vai para uma terra estranha. Vai para onde eu te guiar. Largue a sua parentela. E ele foi. Ele foi pela fé, confiando no Deus Todo-Poderoso. A mesma coisa fez você diante da promessa que Deus te fez. Você caminhou baseado na promessa. Você começou a orar diante da promessa, você confiou na palavra de Deus e assim você foi cegamente pela fé. Só que Deus manda dizer para você, agora é hora de você viver o cumprimento dessa promessa. Agora é hora de você experimentar da minha bondade. Agora é hora de você colher aquilo que você plantou diante da tua fé. Então alegre o teu coração, porque agora Deus vai cumprir e colocar nas tuas mãos aquilo que Ele te prometeu. Então não se desespera, porque agora Deus vai agir. Ele já está agindo. Eu li na palavra, depois você lê lá. Eu agi. Ele já fala até como se já tivesse nas mãos, né? Como se fosse um passado e você já tivesse de pós de vitória. Então é isso que vai acontecer com você, uma aceleração no tempo para que ele já consiga colocar isso nas suas mãos, porque isso já existe. O que é seu, Deus já está nas mãos de Deus. É só ele pegar e entregar para você. Então agora é hora de você receber aquilo que ele prometeu para você lá atrás. Eu vou orar para você e você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós agradecemos por essa bênção que está chegando às nossas mãos. Nós agradecemos por esse de repente que está surgindo na nossa história, para que a gente venha sair dessa situação, Pai, de humilhação, essa situação de dificuldade, essa situação, sabe, de escassez, essa situação que o Senhor vem permitindo na nossa vida, mas com um propósito maior. O Senhor sabe do limite do teu povo, Pai. O Senhor sabe que ninguém está aguentando mais, a caminhada está árdua. Mas quando chega o teu tempo, Pai, não existe nada nessa terra nem no inferno que consiga parar, que consiga limitar o Senhor.
Nós agradecemos ao Senhor por esse de repente que está chegando. Nós agradecemos pelo que está por vir. Nós nem imaginamos o que o Senhor preparou para o teu povo, mas nós confiamos, Pai. Confiamos nos teus desígnios, confiamos na tua graça, confiamos na tua misericórdia, confiamos no teu amor. Nós agradecemos, Senhor, no nome de Jesus, por esse de repente. Guarda essa palavra no teu coração, porque está chegando um de repente de Deus sobre a sua história. É algo que vai te surpreender. É coisas aí que Deus prometeu para você lá atrás. Promessas antigas. São coisas novas que já estão surgindo. E Ele manda dizer para você, eu já agi, eu já fiz. Já está tudo pronto. É hora agora só de você tomar posse. Então guarda essa palavra aí no teu coração. Descansa no Senhor, sabendo que Ele está contigo e que Ele vai fazer maravilhas sobre a sua história e que aquilo que Ele prometeu para você já está chegando. Porque Ele já agiu, Ele já fez, Ele já te contemplou e o de repente dele já está para acontecer na sua vida. Então fique esperto aí com redes sociais, com as situações, porque não tem como agora se ser pego 100% de surpresa ao ponto de você não entender se é de Deus ou se não é, porque Deus vai preparando a gente antes. Então, quando chegar, você vai ver que é de Deus, porque vai encher seu coração de alegria. É algo aí que você não terá dúvida. Então, confia, descansa, sabendo que Deus está contigo. Exerça a tua fé, sabendo que Deus, Ele é um Deus fiel, Ele cumpre aquilo que Ele promete e que Ele está no controle 100% da sua história. Então, Ele manda dizer para você, fiz promessas para o futuro, mas agora é o momento de você viver essas promessas. Agora chegou a hora dele cumprir e trazer aí no de repente a sua grande vitória. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.